Bezrat Hashem, Daf Kuf Aleph, de Shabbat. Estamos Daf Kuf Aleph na sétima linha, começando um assunto novo. Fala Gemara Maravuna. Falou Ravuna o seguinte ensinamento. Hane bitziata de Meishan, el metaltelin baen ela bearba. Bitziata de Meishan era um tipo de barco que ele se estreitava até uma largura mínima embaixo e em cima ele tinha uma largura de 4 tfachim no mínimo e uma altura de 10 tfachim. Ou seja, em cima tem aqui aquela área para fazer um reshut yachid, porém embaixo não. Qual é a lei com relação a esse barco? Pode carregar lá ou não? Será que é um reshut yachid ou não é? Ele é meio, embaixo ele não tem uma largura de 4 tfachim, mas em cima ele sim tem. Falou Ravuna, ele não é um reshut yachid. Ele metaltelin baen, não pode carregar dentro desse barco. Ela be'arba, somente dentro de 4 amot. Mais do que 4 amot não pode mais carregar. 4 amot é mais ou menos 2 metros. Aquela quantidade que a gente já sabe que é o trabalho de carregar é 4 amot. Por que não pode carregar lá? Em cima tem uma largura de 4 tfachim, também tem uma altura de 10 tfachim. Fala que Ravuna não pode carregar. Por quê? Porque embaixo não tem uma largura de 4 tfachim. Se embaixo não tem uma largura de 4 tfachim, aquelas paredes, as mechitzot de baixo, não são consideráveis, não são importantes pela halachá. É como se elas não existissem pela halachá. Se elas não existem pela halachá, então existem as paredes em cima e não embaixo. É uma mechitzat tluyah. Mechitzat tluyah é uma parede que está só presa no teto e não tem uma base no chão. Não uma mechitzat para fazer um reshut yachid. Isso fala Ravuna, esse barco é como se fosse uma mechitzat tluyah. É como se tivesse paredes penduradas no ar, sem uma base. Uma vez que embaixo ele se estreita muito, menos do que 4 tfachim de largura. Isso falou Ravuna aqui. Explicou melhor a Gemara qual é o caso. Velo Amran, ela she'en bepachot mishlosha arba'a, aval yesh bepachot mishlosha arba'a leit lan ba. Agora vai limitar esse caso. Quando é que a gente falou essa lei? Quando se a gente chegar numa altura, até os 3 primeiros tfachim de baixo para cima, não tem uma largura de 4 tfachim lá, nos primeiros 3 tfachim de altura. Porém, se tem uma largura de 4 tfachim, então embaixo, nesses 3 tfachim primeiros, aí não se falou essa lei. Por quê? Porque os 3 primeiros tfachim é lavud. Já sabemos que é como se fosse uma extensão do solo. É como se fosse fechado pela halachá, 2 superfícies que estão perto uma da outra, 3 tfachim, ou seja, menos do que 3 tfachim, é considerado que está fechado, não tem aquele espaço. Aqui também, se chegando aos 3 tfachim, por exemplo, tem no meio aqui uma largura de 4 tfachim, é como se o chão começasse de lá, uma vez que tem lavut, o chão começou de uma superfície que tem lá esses 4 tfachim de largura. Uma vez assim, tem uma base para essas mechitzot, não é uma mechitzá pendurada no ar, tem uma base que tem 4 tfachim, é uma coisa importante e já faz com que todo o barco seja um reshut yachid e pode carregar 4 amot lá mesmo. Isso falou a Gemara aqui. Avalesh bepachot migimel arba leit lan ba. Outra possibilidade, veimalinu kane veurvan leit lan ba. Outra possibilidade aqui é que se até chegar nessa largura de 4 tfachim a pessoa preencheu isso com bambus, com plantas, fechou aquele espaço embaixo do barco, então ele também pode carregar nesse barco. Por quê? Porque fechando aqui com coisas, com bambus e plantas, é começando que o chão começasse dessa largura de 4 tfachim e pode carregar porque toda a mechitzá tem uma base agora, não uma mechitzá pendurada no ar, uma mechitzá tluyah. Pergunta a Gemara, Mat kivar Rav Nachman. Rav Nachman perguntou contra Ravuna. Velema gudachit mechitzta. Deveríamos falar gudachit mechitzta. O que significa gudachit mechitzta? Pela halachá, se existe aqui alguma superfície no ar que limita um certo recinto, por exemplo, um canto de um terraço, um utensílio que está pendurado no meio da rua e tem uma largura de 4 tfachim. Por exemplo, a gente fala que tem gudachit mechitza. Gudachit mechitza significa vamos abaixar as paredes até o chão. Abaixando as paredes significa vamos imaginar paredes aqui virtuais, imaginárias, que vão dividir os recintos. Mesmo que não exista uma parede física, mas existe uma parede pela halachá.
Essa parede por Elahá divide recintos. Um recinto não é delimitado somente porque tem uma parede fixa. É delimitado porque tem lá uma coisa que dá para perceber que terminou o recinto e começou outro recinto. Também um canto de um terraço, por exemplo, já dá para perceber que tem aqui embaixo do terraço e depois na fora do terraço, e isso delimita os recintos. Aqui também ele vai falar a mesma coisa. Imaginando aquele barco, a parte de cima está larga, tem uma largura de 4 tfahim, por exemplo, embaixo está estreito. Vamos imaginar que esse canto aqui do barco vai descer de lá mechitzot, paredes imaginárias, uma largura de 4 tfahim, e é como se fosse esse barco seja um quadrado, que a base dele também tem 4 tfahim. Por quê? Porque essas mechitzot fazem com que as paredes do barco sejam aqui mais largas, e tem uma base de 4 tfahim, não é mechitzat luya. Isso perguntou Rav Nachman Milotanya. Não é verdade que tem uma braita? Sim, fala Rav Nachman. Rabi Yossi Rabi Yehuda Omer Na'as Kaneh Bereshut Rabim Bereshut Raskal. Tinha lá um poste na rua, e em cima tinha uma cesta. Vezerak Benach Al Gabav Chayav. Tinha um poste que tinha uma altura de 10 tfahim, porém não tinha aqui uma espessura, uma largura de 4 tfahim. Ele tinha uma cesta em cima desse poste. A cesta tinha uma largura de 4 tfahim, mas não tinha uma altura de 10 tfahim. E aconteceu, a pessoa jogou um objeto sobre essa cesta, está obrigado a korban hatat. Por quê? Porque esse poste já virou um reshut yachid, mesmo que o poste não tem uma largura de 4 tfahim. Mas uma vez que tem lá uma cesta em cima, a gente fala gudachid mechitzta, as paredes desse utensílio vão até o chão, de uma forma imaginária, e delimita aqui a largura do poste, uma largura de 4 tfahim, como se fosse um reshut yachid perfeito, está obrigado a korban hatat se a pessoa carregou da rua para esse poste. É a mesma coisa aqui. Também aqui com relação ao barco já falar a mesma coisa. Vamos imaginar aqui paredes que vão descer até o fundo do mar, e tudo que está embaixo vai ser um reshut yachid. Rav Yosef perguntou Rav Yosef contra Rav Nachman. Rav Nachman quer falar que pode carregar sempre nesse barco, mesmo que não tem lavud aqui. Pode carregar nesse barco por causa de Gudachit. Perguntou Rav Yosef contra Rav Nachman. Será que Rav Nachman não escutou isso que Rav Yehuda falou o nome de Rav? O Matuba Mishum Rabihia, tem quem fala que Rabihia que falou, Betane Alá. Sobre essa braita, desse trascal, dessa cesta sobre o poste, está escrito numa braita, Vachachamim Potrim. Os sábios falam que está isento do Korban Hatat se carregou para cima desse poste. Ou seja, Rabi Yossi ben Abida falou que tem Gudachid Mechitzta, mas aparentemente os Chachamim falam que não tem Gudachid Mechitzta, e a pessoa que carregou para cima desse poste dessa cesta não está obrigado a Korban Hatat, uma vez que não tem aqui uma largura de 4 tfahim para esse poste. Falou, Abai, perguntou a Abai, você não sustenta que tem Gudachid Mechitzta? Tem uma outra braita explícita que tem Gudachid Mechitzta. Amud Birshut Rabim Gavoa Sarah Verachav Dalet. Aqui é um pilar que está na rua. A parte de cima do pilar tem uma altura de 10 tfahim e uma largura de 4 tfahim. Porém, a base não tem uma largura de 4 tfahim. Vamos imaginar aqui um pilar que se estreita quando ele chega perto do chão. Não tem a base de 4 tfahim. Veyesh bekatzar shelo gimel. E tem assim, nessa parte fina do pilar, na base que não tem 4 tfahim de largura, tem aqui uma altura de 3 tfahim que fica fino o pilar. Vezarak venach al gabav. A pessoa jogou um objeto e caiu sobre esse pilar, chayav, está obrigado a korban hatat. Por quê? A base não tem 4 tfahim de largura, porque está obrigado a korban hatat aqui. Aparentemente não é o reshut yachid. Almamrim gudachid mechitzta. Daqui a gente vê que se fala gudachid mechitzta. Por quê? E quando a gente vai imaginar aqui, quando se estreita esse pilar, ele fica menos do que 4 tfahim de largura na base, e vamos imaginar aquele cantinho que está começando a fazer a diagonal aqui para se estreitar, aquele canto lá é suficiente para a gente falar Gudachid Mechitzta, porque ele tem lá 4 tfahim de largura. Então a gente vai descer paredes imaginárias até o chão. É como se a base também tivesse 4 tfahim, por isso está obrigado a korban hatat a pessoa que carregou da rua para esse pilar. Aqui também com relação ao barco é a mesma coisa. Daqui a gente vê essa breta que se fala Gudachid Mechitzta. Como Rav Nachman pensou em falar? No Agmará,
Achanami Gudachet Mechitza, com relação ao barco é a mesma coisa. Midiria, pergunta a Agmará, Hatamav alei Mechitza shagdaim bokimba, Achava Mechitza shagdaim bokimba. Agora a Agmará está voltando a responder a pergunta. A pergunta era com relação àquele trascal, aquela cesta em cima do pilar, que os Chachamim falam que está isento do Korban Hatat. Não se fala Gudachet Mechitza. Por quê? Rav Nachman falou que sim fala Gudachet Mechitza, Abai trouxe uma prática que fala Gudachet Mechitza, e Rav Yosef trouxe uma prova que não se fala Gudachet Mechitza. Por quê? Lá é diferente, porque lá é uma Mechitza Shagdaim Bokimba. Se tem lá um poste que tem um trascal, aquela cesta em cima, os cabritos, os animais passam por baixo dessa cesta e anulam a Mechitza. Tá bom que pessoas não passam embaixo de uma cesta que tem lá uma altura de 10 tfachim, 1 metro mais ou menos. A pessoa não vai entrar aqui embaixo para passar justamente estreito, perto do pilar. Mas os gdaim, os cabritos, sim passam, anulam a Mechitza. Uma vez que tem lá cabritos, a gente não percebe que tem lá um canto de uma cesta que está delimitando recintos. É parte da rua, os animais passam por lá. Aí a gente fala que não se tem Gudachet Mechitza. Mas na situação de um barco, por exemplo, a gente fala que tem Gudachet Mechitza. Existe uma Mechitza imaginária que desce numa largura de 4 tvachim. Também com relação ao pilar, aquele pilar que se estreita em sua base, os cabritos não vão se apertar para passar justamente por lá. Então a gente continua falando Gudachet Mechitza nesse caso. Ele está obrigado a tomar Hatat, a Reshutei Achit. Mas eu falar com relação ao barco, com relação ao pilar, os cabritos não passam lá tão perto desse pilar e não cancelam a Mechitza. Essa é a resposta. Amalei Ravacha Bered Ravacha de Ravashi. Falou o sábio Gabesfina Nami Haika Bekiad Dagim. Ou seja, Rav Nachman discutiu com Rav Huna. Rav Huna fala que não pode carregar naquele barco que tem a base dele menos que 4 tvachim de largura. Rav Nachman falou que sim pode, se falar Gudachet Mechitza. Agora o sábio perguntou contra Rav Nachman, como você pode falar que pode carregar lá porque fala Gudachet Mechitza? Tem Bekiat de Dagim, os peixes passam por essa Mechitza, devem anular a Mechitza. Do mesmo jeito que a gente falou com relação a cabritos, mesmo que com relação a peixes, os peixes passam e anulam a Mechitza. Explica isso que os peixes passam nessa Gudachet Mechitza não cancela as Mechitzot. Por quê? Falam os comentaristas, porque não dá para ver os peixes passando, os peixes estão embaixo da água. Uma pessoa que veio de longe fala que tem uma Mechitza aqui, porque tem um canto do barco que delimita um certo área. Mas os peixes não cancelam isso, explicando melhor aqui. Esse conceito que os cabritos eles anulam a Mechitza, não é porque eles passam por lá e eles esbarram em uma Mechitza e acabam com a Mechitza. Não é por isso. Porque se fosse assim, é a mesma coisa com relação a peixes. Os peixes passam por baixo da Mechitza e anulam a Mechitza. O conceito é diferente aqui. Isso que a gente fala que os cabritos anulam a Mechitza é porque não é visível uma delimitação de 2 recintos, uma vez que os cabritos passam por lá. Mas os peixes não atrapalham isso, ninguém consegue ver os peixes passando por baixo do barco. Uma vez assim, eles não estão aqui indo contra essa aparência de uma Mechitza imaginária. Existe aqui esse conceito de Gudachet Mechitza que vai até o fundo do mar ainda. Uma prova para isso, o Minat lembra. Qual é a prova aqui? Bekiat Dagim Loshme Bekia, isso que os peixes param não aluram as Mechitzot. Deba Minei Rabitavla Miravi. Falou o sábio, perguntando uma questão. Mechitzat Liyamal Jedatir Bechurva. Com relação a uma curva, um lugar abandonado, um lugar destruído. O costume é ter Mechitzat Liyah, que é aquela parede que só está presa no teto, mas está quebrada em sua base. Será que pode carregar lá em Shabbat? É um Reshutei Achit, uma vez que tem Mechitzot penduradas, Anamalei. El Mechitzat Liyah Materet. Viramos a página. Ela Bamai. Falou o sábio, uma Mechitzat Liyah só permite carregar no mar. Só lá pode carregar. Numa curva, num lugar seco, não pode carregar porque tem uma Mechitzat Liyah, um carmelite. É um receito rabínico. Kalu Sheikilu Chachamim Bamai. Falou o sábio, os rabinos facilitaram com relação à água, porque a água é um carmelite. Pela Torá poderia carregar lá.
e facilitaram. Por exemplo, a pessoa que tem uma casa em frente ao mar e tem um terraço que está em cima do mar. A pessoa pode fazer um buraco no chão do terraço para jogar um balde e pegar água do mar em Shabbat. Não tem problema. Se a pessoa fez paredes em volta desse terraço de 10 tefachim, as paredes, pode carregar do mar para o terraço. Por quê? Porque as paredes aqui de fora do terraço, as extremidades, é como se fosse delimitando um recinto. A gente fala Gudachit Mechitzta, e essas paredes imaginárias vão até o fundo do mar. E tudo que está embaixo do Reshut Yachid pode carregar de lá para o terraço tranquilamente. Os sábios facilitaram, fizeram uma kula com relação ao mar. Porém, com relação a uma curva, não. Pergunta com relação a isso. Por que pode carregar? Tá bom que tem Gudachit Mechitza, mas tem peixes lá. Os peixes cancelam a Mechitza. Fala Gemara, então deve ser que Bekiat Dagim, isso que os peixes passam por baixo de um Gudachit, não anulam a Mechitza, como a gente falou anteriormente. Continua aqui a Gemara. Sfinot Kshurot, vimos na Mishnah, você tem dois barcos, um do lado do outro e um amarrado ao outro. Pode carregar de um para o outro em Shabbat, não tem problema. Fala Gemara, Pshita, com certeza pode carregar de um para o outro. A Gemara entendeu que se trata de barcos da mesma pessoa, estão amarrados. Pode carregar de um recinto para outro recinto, que seja da mesma pessoa em Shabbat, não tem problema. Qual é a novidade aqui? Falou Rava, a novidade aqui é que a pessoa pode carregar de um barco para outro barco, mesmo através de uma canoa. Ou seja, ele vai pular de um barco para uma canoa, da canoa vai pular para outro barco e pode fazer isso em Shabbat. Qual é a novidade aqui? Mesmo que a canoa não está amarrada com os barcos, pode fazer isso, não tem um receio que talvez a canoa vai fugir e a pessoa vai acabar carregando no carmelito. Pergunta como era, Amar Leira Safra, Moshe Shapek Amarta? Elogiou Rava. Moshe, ou seja, está chamando ele de Moshe Rabbeinu, um gadolador. Shapek Amarta, você falou uma coisa certa? Mitarterim Mizulezutnan. Isso é escrito na Mishnah que pode carregar de um barco para outro barco. Então está escrito aqui que vai carregar através de uma canoa. Não pode ser que essa é a novidade aqui. Não se trata de uma canoa. Então volta a pergunta, qual é a novidade? Com certeza pode carregar de um barco para outro barco, seja da mesma pessoa. Ela Marav Safra, falou, Rav Safra, se trata aqui que a pessoa fez Niruvei Hatzerot, ou seja, se trata de barcos de duas pessoas diferentes. Pela Torá poderia carregar, porque pode carregar pela Torá de um Reshut Yachid para outro Reshut Yachid. Porém, os rabinos falaram que não pode carregar de um Reshut Yachid para outro Reshut Yachid, seja de duas pessoas diferentes. Tem que ter um Niruvei Hatzerot. É como aquele condomínio que a gente já viu anteriormente, que muitas pessoas moram nesse condomínio, que os sábios falam que tem que pegar um pão e colocar na casa de outra pessoa. Aí pode carregar nesse condomínio, porque é como se todo mundo morasse juntos numa mesma casa. Aqui também se trata que pode fazer o Bechatzerot, de um barco para outro barco e carregar de um para o outro. Qual é a novidade? Falam os comentaristas, mesmo que um barco é uma coisa móvel, não é como casas num condomínio que estão fixas lá. Uma vez estão amarrados, uma vez eles estão separados. E mesmo assim pode fazer o Bechatzerot aqui, misturar aqui uma moradia com outra moradia, transferindo uma comida para outra residência e fazendo com que todo mundo morasse no mesmo barco. Esse é o conceito de Bechatzerot e pode fazer isso com relação a barcos também. Porque detalhe, uma prova que pode fazer o Bechatzerot com relação a barcos, Sfinot Kshirot Zubezum, Me'arvinu Metarterim Mizulezum. Se tem barcos amarrados um com o outro, eles estão perto um do outro. E já vimos na Mishnah que tem que ter uma distância aqui no máximo de 4 tfachim, de distância 40 centímetros. Então, se eles estão amarrados, pode carregar de um para o outro fazendo Eruvei Hatzerot, só quer dizer Me'arvinu. Fazendo Eruvei Hatzerot, pode carregar de um para o outro. Nifseku Nesru. Porém, se essa corda que amarrava os dois barcos se desprendeu, então está proibido carregar de um para o outro. Por quê? Uma vez que eles estão separados um do outro, o mar separa entre eles, o mar é carmelita, não pode carregar de um recinto privado de uma pessoa para outro recinto privado de outra pessoa, mesmo que tenha Eruvei Hatzerot, se eles passam aqui entre um carmelita, não pode fazer isso, aqui também não pode fazer isso. O mar é carmelita, é um recinto rabínico.
Chazru veniksheru. Sim, aconteceu que em Shabbat mesmo voltou a se prender esses barcos. Ben shogegin, mesmo que a pessoa que fez esse nó foi involuntário aqui, ele fez uma coisa proibida, mas ele não sabia que era proibido, ele foi shogeg. Ben mezidin, mesmo que a pessoa sabia que era uma coisa proibida fazer esse nó. Ben anusin, mesmo que a pessoa foi forçada a fazer esse nó, alguém forçou ele. Ben mutin, mesmo que a pessoa foi equivocada, queria fazer uma outra coisa permitida e acabou fazendo um nó proibido. Foi mitasek, que foi uma forma inconsciente aqui o trabalho proibido. Chazule teirana lishon. Se aconteceu isso em Shabbat, então voltou aqui a permissão de carregar de um barco para outro através do Eruvei Hatzerot. Mesmo que foi de uma forma proibida, aqui essa junção dos barcos outra vez pode carregar tranquilamente. Mesma coisa com relação a uma rua que tinha esteiras dividindo pedaços da rua para pessoas morarem lá em Shabbat. Por exemplo, dividiram uma rua em várias separações, cada família ia morar num pedaço da rua, e para aquele Shabbat, no Reshutei Ahid, fizeram aqui paredes com esteiras, e fizeram um Reshutei Ahid no meio da rua. Uma vez que é um Reshutei Ahid de várias pessoas diferentes, então tem que fazer o Eruvei Hatzerot para poder carregar de um para o outro. Niglelu, Nesru, se aqui se desprendeu essas esteiras e voltou a ser um Reshut Rabim, voltou a proibição de carregar de um para o outro, porque já virou uma rua, não serve Eruvei Hatzerot na rua com certeza. Chazru benifresu, outra vez colocaram essas esteiras. Ben shogigin, fizeram uma coisa proibida, fizeram uma parede aqui separando o Reshut Rabim. Mesmo que não sabiam que era proibido, Ben Mezidim, mesmo que sabiam que era proibido, foram voluntários nisso. Ben Anusin, mesmo que fizeram de uma forma forçada. Ben Mutin, mesmo que fizeram de uma forma equivocada, queriam fazer uma outra coisa, acabaram fazendo uma coisa proibida. Chazule teirana rishon. Voltou a ser permitido carregar de uma separação para outra através do Eruvei Hatzerot, o mesmo conceito que a gente viu anteriormente. Agora vai lidar com isso. Como pode ser? A pessoa fez uma coisa proibida em Shabbat, está aproveitando desse trabalho proibido. Agora complementa agora. Esse é o conceito aqui que a gente já vê. Se tem uma parede que foi feita de uma forma proibida em Shabbat, mesmo que foi involuntariamente, mesmo que foi voluntariamente, essa parede é uma parede pela Halachá e divide recintos e tem aquelas repercussões que a gente já sabe. Pergunta agora, será que isso é verdade? Que pode carregar agora de um recinto para outro através de uma parede que foi feita em Shabbat? Está tendo proveito de uma coisa proibida em Shabbat. Não está permitido fazer isso. Falou Rav Nachman, todo esse conceito que uma parede que foi feita em Shabbat é uma parede e divide recinto é só com relação a Lizrok, ou seja, uma pessoa que está dentro daquele Reshutei Ahid, que foi feito através dessas paredes em Shabbat, e jogou um objeto para a rua. Aí a gente fala que está obrigado com o Korban Hatat, está carregando do Reshutei Ahid para o Reshutei Rabim, mesmo que esse Reshutei Ahid foi feito de uma forma proibida em Shabbat, está obrigado com o Korban Hatat. Lechumbra, dificultando a lei, a gente vai considerar essas paredes como paredes consideráveis pela Halachá. Avaletal telasur, porém com relação a, por exemplo, aquela separação do Reshutei Rabim através de paredes, essas esteiras. Letaltel, locomover um objeto de uma separação para outra da rua, está proibido, não pode lucrar de um trabalho proibido em Shabbat. Explicar como era o seguinte, que Itmar de Rav Nachman amezid Itmar. A resposta é o seguinte, tem uma diferença muito grande do que Rav Nachman falou e que a gente já visto anteriormente. Rav Nachman falou que a gente não pode aproveitar de um trabalho proibido em Shabbat quando foi mezid. A pessoa que fez isso foi voluntária aqui no pecado. Aí a gente não pode ter proveito desse trabalho e não pode carregar de uma separação da rua para outra separação da rua, essas divisórias aqui através das esteiras. Se alguém fez isso no mezid, mas se fez isso no shogeg, pode. Então o que a gente falou anteriormente, que essas paredes funcionam para aqui carregar de uma separação para outra, ou aquele nó que juntou os dois barcos pode carregar de um barco para o outro, foi Beshogeg lá.
Isso que a Braita falou anteriormente, bem mezidim, mesmo que foram voluntários aqui no pecado, é a mesma coisa. Não é com relação a poder carregar de um para o outro, é verrumbra, para dificultar a halakha. Se fizeram bem mezid essas paredes, alguém carregou de lá para a rua, dá obrigado com o Korban Hatat, porque pela Torá isso funciona. Isso que falou a Braita depois, qualquer mechitzá que foi feita em Shabbat, mesmo que foi bem mezid, mesmo que foi bem shogeg, é uma mechitzá, é uma divisória de recintos. Agora vai voltar com o assunto dos barcos. Que tipo de corda tinha aqui entre os barcos? Amar Shmuel, va'afilu kshurot bechuta sarval. Falou Shmuel uma novidade. Mesmo que os barcos estão aqui amarrados com um fio bem fino. Um fio que se usa para prender uma gola de um terno, por exemplo. É um fio bem fino. E Hida, me pergunta como se trata aqui o que Shmuel falou. Idra chole amidan pshita. Se é um fio suficiente para segurar os dois barcos juntos, com certeza essa é a lei. Que diferença faz o que é feito o fio? No final das contas, esse fio está segurando os dois barcos juntos. E é como se fosse aquele condomínio entre duas casas, que tem o Vechatzerot e pode carregar de um para o outro, que é a mesma coisa com relação a barcos. E se é um fio muito fino que não segura aqui os dois barcos juntos, por que aqui está permitido carregar de um para o outro? Esse fio vai se desprender no meio do Shabbat. E não é chamado aqui de um condomínio entre os dois barcos, para poder funcionar o Eruv Hatzerot? Porque está permitido falar Leolam de Achole Amida. Na verdade, Shmuel falou de um fio que consegue segurar os dois barcos juntos. A gente perguntou qual é a novidade. Se segura os barcos juntos, está claro que pode carregar de um para o outro. Shmuel, ele pensou em falar aqui diferente do que parecia de outro ensinamento de Shmuel próprio, que tem que ser aqui uma corrente de ferro para segurar os barcos. Shmuel falou em outro lugar que uma conexão entre barcos é uma corrente de ferro. Aqui ele falou diferente, não pense que aqui também é uma corrente de ferro. Mesmo um fio de segurar um terno é suficiente para segurar os barcos. Detnan, quando foi que Shmuel falou com relação à corrente de ferro? Kashra bedavar amamida mevilatuma. Bedavar shema amida el mevilatuma. Falou a Mishnah o seguinte: se um barco está preso ao solo com uma coisa que é ma'amid, ou seja, uma coisa que segura o barco, então transfere aqui a impureza da corrente para o barco. Ou seja, se essa corrente está dentro de uma tenda que tem um falecido lá, está presa dentro dessa tenda, essa corrente recebe a impureza do falecido, como qualquer objeto que está dentro de uma tenda que tem um falecido, tem tumat oel. E também essa corrente pega a impureza do falecido e vai transferir para o barco. Se é uma coisa que é ma'amidá, ou seja, segura o barco, então transfere a impureza. Se é uma coisa que é ma'amidá, não é uma coisa suficiente para segurar o barco, não transfere a impureza. Explicou Shmuel com relação a isso. Shmuel falou, olha, o que é Mishnah? Pensou em falar uma coisa que segura o barco, uma coisa que não segura o barco, é uma espécie de corrente. Se é uma corrente que normalmente segura o barco no solo, é uma coisa forte, é de ferro. Aí essa coisa de ferro recebe a impureza do falecido, vai virar também a impureza do falecido, como havia a volta tumá, e vai transferir essa impureza para o barco, e o barco vai virar avatuma. Explicando melhor aqui. Um objeto de metal que entra em contato com a impureza do falecido, ele vira aqui uma via volta tumá. O falecido é uma via volta tumá, é o pai dos pais de impurezas. E também essa corrente vira a mesma coisa. A via volta tumá, a raiz das raízes da impureza. Uma coisa que entra em contato com essa corrente vira avatuma, vira uma raiz da impureza, o pai da impureza. É um nível menor do que a via volta tumá. O avatuma impurifica também pessoas, também utensílios. Se esse avatuma entrar em contato com outra superfície, essa outra superfície virou um rishon latuma, primeiro grau de impureza, não impurifica utensílios, não impurifica pessoas também, só impurifica comidas e bebidas. Uma vez assim, a gente vai entender aqui que Shmuel falou. Se é uma corrente de ferro, essa corrente também vira via volta tumá e vai impurificar o barco, vai virar avatuma. Se o barco vai virar avatuma, vai impurificar também pessoas, também utensílios. Porém, se é uma coisa que não é o costume amarrar um barco com ela, com uma corda de fibra.
ela não viraria Avot Tumá, ela vira Alba Tumá se ela está numa tenda de um falecido. Vai impurificar o barco, uma impureza de Rishon Tumá, e o barco não vai impurificar pessoas e utensílios, vai impurificar comidas e bebidas. Isso fala aqui agora, com relação à impureza, falou Shmuel, que a conexão aqui do barco tem que ser uma corrente de ferro para ser chamada uma conexão, aí vai transferir a impureza, porque com relação à nossa Mishnah, para amarrar dois barcos juntos, para poder carregar com Eruvei Hatzerot, não tem que ser uma corrente de ferro. Por quê? Que fala agora, Dirtiv Bechalal Cherev. Cherev ariu que halal. A Torá fala o seguinte, fala o passo, Vekol Asheriga al Penei Asadeh, Bachalal Cherev, ou Bemet, ou Be'etzem Adam, ou Bekaver, Itma Shivat Yamim. A Torá falou, qualquer coisa que encostou no campo, ou seja, um lugar que tinha lá um assassinato, fora da cidade, Bachalal Cherev, uma espada que matou alguém, ou Bemet, ou um falecido, ou Be'etzem Adam, ou um osso do falecido, ou Bekaver, ou um túmulo, Itma Shivat Yamim, vai estar impuro 7 dias. A Torá falou uma espada ou um morto. Conectou aqui a espada com um falecido. Do mesmo jeito que o falecido via Avot Tumá, também a espada que encostou num falecido vira Avot Tumá, a raiz das raízes da impureza. Isso fala aqui Shmuel. Só com relação à impureza, a gente precisa de uma corrente de metal para transferir a impureza de Avot Tumá. Avalinyan Shabbat, que manda a rola amidá, afilo bechuta sarval. Porque com relação a Shabbat, tudo considera amarrar duas barcos junto, não precisa ser uma corrente de ferro, mesmo que tenha um fio que amarra aqui a gola de um terno, por exemplo, que é um fio bem fino, mas ele consegue segurar esses dois barcos junto, já é suficiente para ser considerado um condomínio entre esses dois barcos, moradias de duas pessoas juntas, e funciona o Eruvei Hatzerot, pode carregar de um para o outro em Shabbat, uma vez que eles estão amarrados. Isso fala aqui a Gemara, não como a impureza, aqui é diferente. Começamos amanhã um novo Daf, com novos conceitos. Por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.